Do ponto de vista dos critérios de clareza e distinção, é a estrutura interna da própria ideia que garante a sua verdade. As coisas que concebemos de maneira muito clara e distinta são todas elas verdadeiras, segundo a quarta meditação. A ideia é verdadeira em razão de sua adequação, e sua adequação é caracterizada por propriedades intrínsecas à própria ideia, isto é, as ideias como modos da substância pensante. Contudo, para explicar a possibilidade do conhecimento real, é necessário, como dissemos, que as ideias tenham um conteúdo representacional, que possam ser como imagens das coisas e que a cada conteúdo representacional corresponda um objeto. Para isso é necessária uma análise das condições que tornam correta a representação, sendo a falsidade material das ideias explicado pelo fato de que, neste caso, representam o que nada é como se fosse alguma coisa. É preciso, então, introduzir o princípio clássico da correspondência para garantir a correlação entre a ideia da mente e a coisa a ser conhecida no mundo externo. Só assim o saber poderá vir a ser a representação correta do real como um mundo empírico, como um mundo possível. Podemos identificar, portanto, no desenvolvimento da análise cartesiana da representação, uma tensão entre a noção subjetiva de certeza e a concepção de verdade como correspondência com o real. Só a prova da existência de Deus, que funciona como garantia do conhecimento do mundo, permitirá superar essa tensão. O argumento cartesiano parte do reconhecimento da ideia de Deus como um ser perfeito em minha mente, mostrando que esta ideia só pode ter como causa o ser perfeito, já que eu, não sendo perfeito, seria incapaz de pensar por mim mesmo a ideia de perfeição. Trata-se, portanto, de uma ideia inata colocada em mim por Deus, a marca do Criador em sua obra. É considerado assim um argumento cosmológico por recorrer à noção de causa de Deus como causa de minha ideia de perfeição, o que levará finalmente à argumentação de que Deus é o Criador do mundo externo, tendo o poder causal de conservar a substância existente na quinta e na sexta meditações. No entanto, na medida em que parte da ideia de Deus para afirmar a sua existência, já pode ser considerado um argumento ontológico. O argumento ontológico, como diz Santo Anselmo, propriamente dito, ao contrário, parte da essência de Deus, de sua definição como ser perfeito, para provar que, se Deus é entendido como ser perfeito, devemos então reconhecer sua existência. Parte-se assim da definição para afirmar a existência daquilo que é definido, e é a necessidade da afirmação dessa existência que caracteriza o argumento como ontológico. Se Deus não existisse, não poderia ser definido como ser perfeito, porque lhe faltaria uma qualidade que é a existência, E a perfeição é ser dotado de todas as qualidades. Nesse sentido, não seria perfeito a perfeição entendida como a posse de todas as qualidades em maior grau possível. Seria, portanto, contraditório, afirma o argumento, supor a não existência do ser perfeito. Como a ideia de Deus é uma ideia inata, possuindo clareza e distinção, segundo as meditações das primeiras respostas, Descartes pode chegar a ela a partir do próprio cogito, sem nada supor de externo. Contudo, ao passar da ideia de Deus pelo argumento ontológico para a afirmação da existência de Deus, que não é mais então uma mera ideia existindo independentemente do cogito, Descartes consegue finalmente romper com o solipsismo e construir uma ponte para fora de si mesmo, podendo agora afirmar com toda clareza e com toda certeza a existência de algo além do cogito. O argumento cosmológico, por sua vez, terá como consequência a possibilidade de afirmar que Deus é o Criador do mundo externo, servindo, portanto, de garantia à existência do mundo e a possibilidade de o homem conhecer o mundo. Parece-me então que agora posso ver diante de mim um caminho que me levará da contemplação do verdadeiro Deus, no qual todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos, até o conhecimento das coisas, a quarta meditação. No início da segunda meditação, Descartes afirmava a necessidade de se encontrar um ponto arquimediano, uma certeza tão forte que servisse de base para a construção de todo o sistema do saber. Vemos agora, entretanto, como decorrência da prova da existência de Deus, que o verdadeiro ponto arquimediano não é o cogito, como pretendia Descartes na segunda meditação, mas Deus, o único verdadeiramente capaz de garantir o conhecimento sobre o mundo. Passamos assim de um idealismo, no qual a única realidade de fato capaz de ser conhecida é o pensamento, o mundo interior, sendo que tudo mais é conhecido através dele e a partir dele, para um realismo, no qual a existência e a inteligibilidade do mundo externo são garantidas pela existência de Deus, sendo o conhecimento a representação verdadeira, a correspondência entre a ideia e o objeto. Então é isso aí, esse é um pouquinho de Descartes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.